Boa noite, irmãos. Nosso tema hoje é criando filhos que fazem diferença no mundo. Eu acho que ontem à noite foi voltando o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, não é verdade? Então eu pensei nesse tema porque ultimamente eu ouvi uma mensagem sobre a minoria criativa. Uma minoria criativa uma tese que não é a maioria que muda o mundo, mas são a minoria. E o maior exemplo disso é o povo de Israel, que é o paizinho muito pequenininho, e um povo muito pequenininho, e exerce uma influência na história da humanidade, até hoje, muito grande, muito desproporcional. Tipo, sei lá, metade dos prêmios Nobel são de Israel, paizinho de nada, e o resto é do mundo inteiro. Não sei se é exatamente isso, metade, mas é uma proporção muito grande. Então, o que é uma minoria criativa? A minoria criativa não é um povo que sai para as ruas e fala com bandeiras e faz protesto e fala: eu sou contra o aborto, eu sou contra o homossexualismo, eu sou contra isso, contra aquilo. Isso não é uma minoria criativa. A minoria criativa, ela faz diferença no mundo porque ela mostra que é possível viver hoje, na nossa geração, de uma forma diferente. Então ela não é conhecida pelo que ela é contra, ela é conhecida pelo que ela é a favor, certo? De fato, ela é contra o aborto, ela é contra tudo que não é bíblico, mas ela não faz isso a sua bandeira. A sua bandeira não é que ela é contra as coisas que ela é contra. A sua bandeira é as coisas que ela é a favor. Porque o pessoal diz que a Bíblia é um livro antigo e que hoje, nessa sociedade, não dá para viver do jeito que a Bíblia ensina, que você tem que deixar os filhos ter namorado em casa, dormir no mesmo quarto, porque senão eles vão fazer isso lá fora, e que mudou a sociedade, que os valores bíblicos não são aplicáveis mais. E não é verdade, né? Não é verdade. As verdades bíblicas são eternas, elas não mudam. O sexo fora do casamento é pecado, e os pais não podem olhar para isso e permitir isso, senão eles são coniventes com o pecado. Mas não precisa ficar falando que é contra, precisa mostrar ao mundo o modelo do que você é a favor. Se você é contra o aborto, começa a trabalhar com as moças desvalidas que estão grávidas e apresentam uma solução para cuidar dos filhos delas. E tem muitos lugares que estão fazendo isso. Em vez de condenar, em vez de falar contra, estão propondo soluções positivas. Então, uma minoria criativa, ela é contra uma série de coisas, mas ela não faz disso as suas bandeiras. Ela muda a sociedade, ela influencia a sociedade, porque ela mostra para o mundo uma alternativa. Mesmo no século XXI, podemos viver valores bíblicos, podemos viver as Escrituras. E não precisamos ser conhecidos pelo nosso ódio aos que pensam diferente do que nós. Nós podemos ser conhecidos pelo amor a Jesus e amor às pessoas, apesar de não concordarmos com ela. Nós somos a favor do lema acolhimento e não aprovação. Eu posso acolher qualquer um, porque Jesus me deu exemplo, porque Ele é amigo dos pecadores. Eu ser amigo dos pecadores não quer dizer que eu sou conivente com eles. Ninguém acusou Jesus de nada dos pecadores que Ele convivia com eles, comia com eles, porque todo mundo sabia que Ele não aprovava e que Ele não vivia daquele jeito, mas Ele acolhia. Então, uma minoria criativa, ela não está preocupada em
agradar a maioria. Ela não está preocupada em quantos likes vai ganhar, quantas pessoas estão aprovando. Ela está preocupada em seguir Jesus de coração e apresentar uma luz para o mundo, ser uma cidade sobre a montanha, ser uma luz no candeeiro. E nosso tema então é criar filhos que façam diferença nesse mundo. Não só criar filhos que serão evangélicos, bons membros de igreja. Não, criar filhos que vão fazer diferença, que vão influenciar a sociedade. Estou lendo um livro, tenho a prática no culto doméstico de sempre ler um livro bom antes de lermos a Bíblia. Lemos uns 10 minutos, 2 folhas, 3 folhas, 4, sei lá. E o livro que nós estamos lendo agora, já lemos tanto livro assim, impressionante. Se você ler todo dia, quantos livros você lê num ano, né? Não é verdade? Pensa assim, você lê 4 páginas por dia, 365 dias, você vai ler quase 1.500 folhas, páginas, e a maioria dos livros é 100, 150, então você vai ler muito livro no ano só gastando 10 minutos por dia. É impressionante o número de livros que a gente consegue ler nessa base. E o livro que nós estamos lendo, eu esqueço o título, Ajude a Mudar o Mundo, alguma coisa assim, mas o que é o subtítulo é 101 pessoas que mudaram o mundo. 101 pessoas que mudaram o mundo. O livro não é muito grande, então é 2 páginas para cada personagem. E personagens conhecidas, personagens desconhecidas. E é muito interessante ver as pessoas, né? Tem vários que me impactam bastante, porque eu não sabia essas coisas sobre eles, mas a Fanny Crosby, que era uma cega, ela compôs centenas de hinos. Só que ela não compunha a letra, ela compunha as melodias, aliás, ela não compunha a melodia, ela compunha as letras. E as letras são de hinos assim, favoritos de gerações inteiras, é impressionante. Ela é cega, casou com um cego, e um dia alguém chegou para ela e tinha uma música, uma melodia, e ela falou assim: eu queria pôr uma letra para isso, me ajuda. E ela ajoelhou perto do piano e falou: toca aí a música. Aí ele tocou 2, 3 vezes, ela recebeu a letra de Deus, a letra para aquela melodia, impressionante. E aquela música famosa, Mais Perto Quero Estar de Ti, aquela que tocaram quando a Titanic estava afundando, aquela que é famosa, né? Foi ela que escreveu a letra dessa música, né? Então, assim, pessoas que mudam o mundo não têm medo de perder, não têm medo de críticas, não têm medo de ser criticado, o pessoal falar mal deles. Eles superam tudo isso e fazem diferença no mundo. E nós queremos criar filhos que vão fazer diferença no mundo, não é verdade? Nós queremos que nossos filhos façam diferença. E meu pai não era uma pessoa perfeita, ele era a primeira pessoa a dizer que não era, e não era mesmo, eu sou testemunha, que ele não era perfeito, ele tinha muitos defeitos graves, defeitos muito ruins, muito desgastantes para sua família. Ele tinha crise de raiva, ele tinha depressão, ele tinha complexos, ele tinha um monte de coisa. Mas ele foi um pai que criou uma família, criou filhos que mudaram o mundo e causaram mudança. E não era só um dos filhos, mas foram os filhos naturais e filhos espirituais, filhos postiços também. Então, você não precisa ser perfeito, você pode ter um monte de defeitos, mas você pode criar filhos que fazem diferença no mundo. Seus filhos não vão ser cópias suas e vão ser diferentes um do outro, mas cada um faz diferença da sua maneira, né? Que nasceu para esse propósito, né? Deus não nos criou para passarmos em branco, Ele não nos criou para não deixar a nossa marca, Ele nos criou para nós deixarmos a marca no mundo. E nossos filhos são presentes de Deus que podem deixar a marca no mundo ou não, depende dos pais.
Quantos de vocês viram aquele menino de 9 anos no sábado passado, que orou lá na frente de 2 ou 3 mil pessoas presencialmente e 2 ou 3 mil pessoas online? Ele falou com os pais dele quando chegou lá no dia lá, falou assim: se chamarem criança, eu vou para frente. E o pai falou assim: não, fica quieto aí, fica tranquilo aí, tal. Aí quando o Jamê perguntou: será que tem alguém, uma criança aqui? O pai dele é um pastor de Rio Claro, levantou os olhos e o menino já estava no meio do caminho. Já estava no meio do caminho. Aí iriam orar, né? E ele falou assim: posso orar? E aí orou uma oração que está reverberando até agora. Sabe por que ele orou aquela oração? Porque os pais dele fazem culto doméstico. Eles oram com seus filhos. Ele só tinha condições com 9 anos de fazer uma oração daquela porque ele está ouvindo isso o tempo todo. Então é uma oração tremenda, mas quem merece a honra são os pais. Estão formando um menino que vai fazer diferença no mundo. Então não gasta muita coisa para você fazer isso. Não gasta tanta coisa. Eu esqueci, na última hora eu trouxe minha agenda com alguns pontos, mas eu ia trazer o livro 7 Princípios, Formação da Família Cristã. Não tem aí, né, Binério? Não tem nenhum livro aí? Tem ali, por acaso? Eu ia ler só os títulos dos capítulos, os 7 princípios, mas eu acabei esquecendo. Eu não lembro de cor os 7, eu lembro dos primeiros 2, que os primeiros 2 são muito radicais. Ah, tem aí? Poxa vida, era para ser essa antiga, né? Está com a capa nova, não está com essa capa, mas esse livro, na verdade, não foi o livro, foi o curso que meu pai deu, que acho que durou 2, 3 meses, não sei, em 1986, que deu origem à Escola Cristã de Jundiaí. Os pais, hoje tinha mulher grávida lá, que a filha já está formada e trabalhando há muitos anos, então a escola tem 36 anos, então assim, faz muitos anos, né? Quantos aqui nasceram depois de 86? Levanta sua mão, só para eu ver quantas pessoas nasceram depois de 86. Bastante gente. Então ele deu esse curso em 86. Ele nunca tinha falado sobre isso. Ele muitos anos de ministério, ele nunca tinha falado sobre criação de filhos. Ele nunca tinha falado. Acho que minha mãe tinha dado muitas orientações, mas meu pai nunca falou. Ele criou os 6 filhos primeiro e outros filhos postiços, como eu disse, e nunca deu o curso. Aqui, chegando em Jundiaí, os casais pediram, suplicaram para ele dar esse curso. E aí ele falou. E eu sei que quando eu assisti o curso todo, eu fiquei estranhando, falei assim, ele fala sobre fé, que tem que ter fé, que o pai tem que ter fé, que a mãe tem que ter fé, que tem que ter fé. Eu falei assim, nossa, eu não senti tanta fé assim não. Eu senti coro. Eu não via tanta necessidade de fé. Por que está falando tanto de fé quando era coro mesmo? Ele era a favor daquelas tabuinhas, dessas caixinhas de uva, essas coisas assim, tá? Que bate e dói pra caramba, arde pra caramba, mas não deixa marca nenhuma. Esse negócio de vara pode machucar a pele, alguma coisa. Mas o que pode acontecer com a tabuinha é deixar vermelho na hora e depois passa, entendeu? Não tem nada a ver. Mas ele falava de fé. E aí eu fui entendendo que o que vinha por trás disso. Obrigado. Isso aí não é fé, não, isso é amor, tá? Depois mesmo desse curso, eu vi casais jovens tirando o menino da reunião e dando aquele coro, né, caprichado. Não valeu nada, era pior, porque não tinha fé. Entendeu? Então, assim, a pessoa pode ouvir a palavra, mas não entende. Fé é muito importante, e fé vem de ouvir a voz de Deus.
Então você jamais pode criar seus filhos copiando o método de alguém de fora. O pai e a mãe precisam conversar e precisam ter fé, precisam ouvir de Deus. Você não consegue criar filhos para Deus e para fazer diferença se você não ouvir a voz de Deus. A criança sabe, olhando seus olhos, se você está com fé ou se você não está com fé. Porque quando você tem fé, você não está disciplinando porque você gosta, porque você está com raiva, porque você quer. A coisa mais longe do pai é a vontade de ver o filho chorando. É muito ruim. E do avô é muito pior. Mas é necessário. É necessário. E para isso você tem que crer que Deus ordenou isso. E é necessário. E quando você faz isso, eu sou representante de Deus. Você não vai fazer esse tipo de coisa, porque isso é do inferno e vai levar você para o inferno. Então eu estou fazendo isso para você não ir para o inferno. E eu lembro nitidamente, muitas vezes, que apanhava e ficava com a raiva lascada de meu pai, enquanto eu apanhava. E pensava assim, estou pequeno, mas vou ficar grande ainda. Depois ele abraçava e falava assim, estou fazendo isso para você não ir para o inferno. A raiva ia embora todinho, não sobrava nada. Não ficava mágoa nenhuma, porque desmontava isso, né? Acabava com isso. Então, a disciplina, que é o primeiro princípio aqui, só vou citar os capítulos, né? O primeiro é o lado negativo, a lei, fé e autoridade, tal. O segundo ponto é o lado positivo, o amor. Não pode ter só o negativo, precisa ter o amor também. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A vida espiritual, que inclui o culto doméstico, e o maior inimigo do lar na época é a televisão, mas hoje é a internet, né? Não é a televisão mais, é a internet e o celular dado antes da hora. Nós tivemos uma advogada que veio na escola e deu uma palestra, não é nada de cristão, nada disso, e ela falou que você não dá brinquedo para sua criança se está escrito que é para tal idade, porque é perigoso. Por exemplo, aqueles brinquedos pequenos, você não dá para um menino pequeno, senão ele pode engolir, pode morrer. Você não dá brinquedos sem idade. Ela diz, sabe qual a idade que você pode dar o celular vigiado para seu filho? 12 anos para cima. Antes, não dê celular para seu filho, porque você está convidando estranhos, rua, marginais e tudo que não presta para entrar na sua casa. Então, assim, mães e pais hoje estão, para evitar que a criança chore, para ocupar a atenção da criança, estão dando o celular para ele como um vício desde criança. Você não sabe o mal que está acontecendo. Isso não é a igreja, isso não é evangélico, isso é sabedoria natural, tá? Então, menos de 12 anos, jamais dá um celular para o seu filho. E depois de 12 anos, vigia muito, porque tem muita coisa ruim por aí e precisa ter ensinamento sobre isso. O quarto ponto, então o primeiro é negativo, o segundo é positivo, o terceiro é a vida espiritual. O quarto é verdade e não conformidade cultural. É ensinar a criança que a mentira é a pior coisa que existe. Fazer coisa errada tem consequência, mas mentir sobre a coisa errada, muito pior. Então, meu pai nos criou com a seguinte coisa assim, fiz uma coisa errada, vou apanhar. Mas se eu mentir ou esconder, vou apanhar 2 vezes mais. Então é melhor eu ir para ele que falar já. Isso a gente foi criado. Então o que acontece? Você está criando seu filho a coragem de enfrentar o que fez sem precisar de mentir sobre aquilo. Entendeu? Então é muito importante isso. A gente foi criado para ter coragem de falar mal da gente mesmo. Isso é a pior coisa que o ser humano, ele gagueja, ele esquece, eu esqueci, eu não lembro, porque de falar mal dele mesmo, falar mal dos outros é fácil. A gente já nasce com essa fofoca na boca, né? Assim, né? Sabe o que o Joãozinho fez? Sabe o que mas
Meu pai nos criou assim: você chega, você fala, você apanha. Só porque você falou, tu vai deixar de apanhar? Não, você vai apanhar, você fez coisa errada. Mas vai apanhar muito menos do que se mentiu. Se mentiu é muito pior. Então a gente já sabia que o negócio era mais sério. O quinto ponto é visão. Qual o alvo principal da família, de onde viemos, para onde vamos. O sexto ponto é dedicação e mordomia. Pecado capital em casa era deixar a comida no prato. Tem gente passando fome e você larga a comida no prato. Se você não quer, não põe. Se você põe, coma. Então nós aprendemos isso desde criança. E essas coisas mudam a sua vida permanentemente, né? Mudam a sua vida permanentemente. Dedicação, sempre fazer o seu melhor, sempre procurar o mais excelente, sempre procurar fazer o máximo. E o sétimo ponto é responsabilidade e tudo mais. Esses são apenas o beabá de criar filhos. Não é nem para criar filhos que façam diferença. É o essencial, é o ABC, né? É o mínimo. Ou seja, pai que quer criar filhos para fazer a diferença no mundo, ele precisa ter o lugar secreto. Ele precisa orar sozinho. Ele precisa buscar Deus sozinho. Ele precisa ouvir a voz de Deus sozinho. Senão ele não vai ter fé, ele não vai ter sabedoria. E não adianta alguém de fora ficar falando. As pessoas podem dar conselhos, mas você só tem fé para aplicar o conselho se você ouvir de Deus, certo? Então, quando você está orando sozinho, quando você está buscando a Deus sozinho, pela sua família, lembra de Jó, orava para seus filhos todo dia. Quando você está sozinho com Deus, aí Deus te fala: olha, fulano de tal te falou, lembra do que ele falou? Você leu tal livro, lembra de que isso aqui? Então Deus fala com a gente, e quando Deus fala com a gente tem fé, e quando a gente vai com fé, dá certo sim, sabe? É uma coisa que funciona mesmo. E a segunda coisa é o culto doméstico. Não adianta pensar que você vai ter uma família que vai fazer diferença no mundo se você não faz o culto doméstico. A igreja começa em casa. E meu pai sempre falava que era uma coisa bem simples, não é uma coisa complicada. Se você vai tirar meia hora para o culto doméstico todo dia, sempre é bom se tiver fim de semana, se tiver feriado, se tiver algum dia que pode ter 2 horas, conversar e chorar juntos e falar sobre a visão da família e falar sobre todas as coisas, maravilha. Mas durante a semana é muito difícil. Então, meia hora, 10 minutos de leitura da palavra, sequenciada. 10 minutos para conversar sobre as coisas que a família está enfrentando, os sonhos da família, os problemas que a família está enfrentando, ou os problemas de algum amigo da família, alguma coisa. Conversar, falar sobre a vida, falar sobre as coisas atuais da família. E 10 minutos para orar, para cada um orar, entendeu? Então, assim, 30 minutos, você faz isso sem grande prejuízo para nada das suas outras atividades, e parece que não é grande coisa. É grande coisa. Muda a história da sua família, entendeu? Muda a história da sua família. E se você lê o livro de meu pai, sem ser esse livro aqui, que lê o livro Minha Jornada Espiritual, ele diz que antes de casar, ele trabalhou numa escola de educação infantil e ele viu a importância do não. E ele falou: Deus, eu não posso exercer o não porque meus pais não falaram não para mim, não me disciplinaram. E Deus falou com ele: não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Se eu mandei meu filho ir para o mundo, e ele falou: não quero morrer, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Então o filho perfeito de Deus negou sua própria vontade. Você tem que exigir que seus filhos também neguem a sua própria vontade para fazer a minha vontade. É o único caminho para a felicidade. Se você não ensinar seus filhos a negar a sua própria vontade, a dominar a sua própria vontade para fazer a minha vontade, você vai ser um fracasso. Então ele recebeu fé sobre isso. E minha mãe concordava com ele plenamente. Era unido. E então isso realmente é fundamental, né? Então, o seu tempo a sós com Deus, pais e mães, vocês precisam ter tempo a sós com Deus. Não basta orar junto com outra pessoa. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. E em segundo lugar, você precisa fazer o culto doméstico, nem que seja rápido, nem que seja curto, mas tem 3 coisas: a leitura da palavra, a conversa entre os familiares e a oração de cada um. Pensa que é só um formalismo? Pode fazer formalismo mesmo. Vai fazendo por mim, vai fazer 1 ano, você vai ver qual a diferença que tem, que vai criar nos seus filhos. Você não tem que criar a presença de Deus.
A presença de Deus vem quando a gente obedece a sua palavra, quando a gente faz as coisas que Ele manda fazer, sabe? E no fim do livro, o que me chamou a atenção para o livro eram os últimos versículos, que aqui, então só vou ler os versículos aqui de Provérbios. Ele fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Eis-me aqui, um velho, vou fazer 67 anos, esse mês, dia 19, pode estar presente se quiser, não tem problema. Estou brincando, não preciso de nada não. Mas assim, é verdade. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que acontece com a criança nos seus anos formativos, permanece com ele o resto da sua vida. Se for ruim, vai ser ruim. Se for bom, vai ser bom. O efeito é permanente. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dele. Meu pai mudou essa vara para a tabuinha. Acho melhor, né? Sim. Provérbios 22, 15. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Porque quando chega a 12 anos, que ele pode receber o celular, você não pode fazer isso mais. É proibido. Não pode, já é outro tipo de disciplina, outro tipo de conversa, tá? Mas enquanto há esperança, meus netos lá em casa, tinha dia que eles falavam assim: mãe, me bate. Não, não era bem assim, né? Mas a minha, a Suzana tem 3, né? A mais nova estava com 1 ano e 8 meses em casa. Ô menina de gênio forte, meu Deus do céu. Bate nos 2 irmãos dela, mas de longe, tipo assim. Para pôr o chinelo no meu pé, os outros pôr virado. Ela punha no pé certo, do jeito certo, e tinha orgulho de fazer ainda, com 1 ano e 8 meses. Sabia o que quer comer e sabia o que não quer comer. E na hora de comer o negócio ficava preto, porque a mãe dela quer que ela come mesmo tudo. Eu e a avó ficamos meio assim, mas deixamos quieto, não vamos interferir, né? E aí ela fala assim: vou pegar a colher. O que negócio é da colher? É a colher de pau que dá aquele couro, né? E ela parece que falava tipo assim, não adiantava ameaçar. Aí ia lá para o quarto e apanhava e chorava, metia a língua. E depois voltava feliz da vida e comia o resto todinho. Eu ficava admirado, como pode mudar de um dia para o outro essa colher maravilhosa, essa colher milagrosa. Como pode? E não é só ela, os irmãozinhos dela também, que tem hora que sim, apronta, sabe que vai apanhar, mas continua aprontando. Parece que está fazendo, eu preciso de apanhar hoje para sentir o amor dos meus pais. Porque sabe que vai apanhar e continua fazendo, então está querendo apanhar, né? E depois que apanha, mas fica assim, tipo assim, justificado pela fé. Temos paz com Deus. Já foi pago minhas culpas, eu estou livre de qualquer condenação. Eles voltavam felizes da vida. Entendeu? Então assim, quando é feito certo, quando é feito com amor, não traz trauma de jeito nenhum. Pelo contrário, traz equilíbrio emocional, traz saúde, traz uma emoção equilibrada. Meus filhos nunca tiveram esses traumas, essas coisas. Meus netos não têm assim, porque funciona. É o que a Bíblia diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Pronto, nossa, pode ir até lá perto, né? Nossa. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Quem ama o filho não poupa a disciplina. Quem ama o filho disciplina mesmo, porque dói mais no pai do que na criança, não é verdade? É muito chato. E eu mesmo estou dando exemplo da minha filha, ela fica insistindo: não, come, não quero. E a menina fala assim: não, eu quero apanhar, quero. Como é que vai fazer? Tem que agradar, né? Entendeu? Então assim, ela voltava feliz da vida, comia tudo e a vida que segue, é uma maravilha assim. Então, quem retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. E o último versículo, isso é Provérbios 13, 24. O outro anterior é: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Provérbios 19, 18. E o último: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, 13 e 14.
Então esse foi o primeiro ponto. Nós só temos 5. E nós temos quantos minutos ainda mais? Será? Nem vi a hora que começamos. Meia hora. Não, dá para tranquilo, não dá até para menos. Isso, como eu disse para vocês, isso aí é o beabá. Isso aí é tipo, assim, leia o livro, se você não leu, leia, medite. Não precisa fazer tudo o que fala, mas vê onde você tem fé e faça com fé e você vai colher os resultados, né? Não pode copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, não dá certo nesse tipo de coisa. Você tem que ter convicção própria, né? Você tem que entender, você tem que deixar Deus te falar, como Ele falou com meu pai e como Ele falou conosco, e nós também não fizemos iguais ao meu pai. Cada filho fez de forma diferente, mas tinha fé de que funciona a disciplina. Isso a gente tinha fé mesmo. Agora, a maneira de fazer, como se faz, aí cada casal tem que ouvir de Deus e ter essa sabedoria. Nós vamos para o segundo ponto agora, então. O primeiro são esses 7 princípios que são o ABC de criar filhos que façam diferença. O segundo ponto é o seguinte: a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é amar a Deus apaixonadamente. Não tem nada a ver com o seu filho, tem a ver com você e Deus. Então, não adianta você querer que seu filho seja uma coisa que você não é, certo? Você precisa ser primeiro, para depois você ensinar seu filho o caminho que deve seguir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para o seu filho é amar a Deus apaixonadamente, de verdade. Tem que ter paixão, não pode ter só obediência, não pode ser só uma pessoa de caráter, não pode ser só uma pessoa que age correto. Tudo isso é bom, mas não afeta os filhos. O que afeta os filhos é saber que o pai e a mãe são apaixonados por Deus, que não existe nada na vida deles mais importante do que Deus. Isso afeta os filhos. Eu sempre estou citando essa pesquisa de opinião que foi nos Estados Unidos, 1996, e perguntaram para as pessoas pesquisadas, perguntaram quais eram os 2 valores mais importantes na vida deles. E aí 70% falavam que a igreja era importante e que a pátria é importante, patriotismo, essas 2 coisas. Aí, recentemente, 20 e poucos anos depois, fizeram a mesma pesquisa. 30% falaram a mesma coisa. Os outros 40% não é a igreja e não é a pátria. O que aconteceu nesses 20 anos? Quem é esses 30%? Sabe quem é esses 30%? Os pais. Eles falaram naquela época e falam hoje. Os velhos vão para a igreja todo domingo, dão o dízimo, são pessoas de caráter, pessoas cristãs modelos, pessoas boas, pessoas que amam a pátria, amam a igreja, amam a palavra. Mas os filhos não. Os filhos foram para a faculdade, os filhos estão na mídia, os filhos não. Então os pais conseguiram ficar firmes com Deus, mas os filhos não receberam paixão por Deus. E as 2 cartas de Apocalipse, a primeira e a última, a de Éfeso e a de Laodiceia, sabe o que fala? Deus fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Arrepende e volta. E em Laodiceia ele fala: tenho contra ti que não és nem frio nem quente, és morno, estou para vomitar você da minha boca, mas eu estou à porta e bato. Se alguém... Então ele está chamando as pessoas de volta para a paixão por Deus. Tem que amar a Deus de todo o coração, apaixonadamente, não pode ser meio termo. E isso afeta os filhos. Isso, você pode ter muitos defeitos, que todo mundo tem, mas se você é apaixonado por Deus, seus filhos também vão ser. Aquele menino de 9 anos, apaixonado por Deus, quis orar em público, quis falar. Não é induzido, não é manipulado, não é mandado, é de dentro. Paixão não é uma coisa de autoridade, paixão é uma coisa de coração. E paixão é
transmissível. Paixão passa para os outros. Então você quer ser um pai que cria filhos que vão fazer diferença, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E isso é caro. Isso exige decisões difíceis. Estava lendo hoje sobre um daqueles famosos atletas que correu, Eric Liddell. Eles puseram a corrida dele das Olimpíadas no domingo. E ele acreditava que o domingo é o dia do Senhor. Ele se negou a correr no domingo, perdeu a chance. Mas Deus honrou ele, depois ele ganhou dos 400 metros, sendo que ele não tinha chance nenhuma de ganhar os 400 metros. Ele voou como águia, porque ele honrou a Deus, ele tinha princípios, ele amava a Deus. Ele morreu com 40 e poucos anos, porque ele foi para missões e foi ajudar pessoas. Que pessoa que muda o mundo, é pessoa que ama a Deus de coração. E quando ele falava com os pais deles, que era missionário na China, ele nunca falava das medalhas de ouro, nada, ele não falava nada disso. Ele falava de como ele estava lendo a Bíblia, em que igreja ele estava indo, como é que ele estava fazendo. Para ele não era importante as medalhas, era importante servir a Deus e ganhar a coroa de ouro de Deus, né? Então, gente, o que você quer fazer o melhor para o seu filho? Ame a Deus em primeiro lugar. E a segunda coisa, que não tem nada a ver com o seu filho também, é amar seu cônjuge. Amar seu cônjuge e mostrar amor para o seu cônjuge. Isso não tem nada a ver com o filho também, porque tem pessoas, o filho vai chorar se eu sair de casa com minha esposa para um jantar, vai chorar se eu deixar com outra pessoa. Você precisa fazer isso, senão seu filho vai se sentir inseguro. Ele precisa ver que você ama mais sua esposa do que eles, porque isso dá segurança para eles. Eles falam assim: poxa, estou num lar seguro, sabe? Filhos que têm pais que se amam e que mostram esse amor, eles não têm um pingo de insegurança, eles não precisam de psicólogo, eles estão livres. Eu sou testemunha disso, porque minha filha com 2 anos, se alguém convidasse para dormir na casa dela, ela ia tranquilo. Eu ficava decepcionado. Você não precisa de nós? Não, estou tranquilo, entendeu? Então assim, tem pais que querem criar uma dependência. Não, quanto mais o filho independente, mais honra você tem, porque você está criando um filho equilibrado emocionalmente. Ele sabe que vocês nunca vão trair um ao outro, ele sabe que vocês nunca vão deixar de amar um ao outro, porque você não está baseado em sentimentos, você está baseado na palavra de Deus, e você tem paixão por Deus, você vai cumprir seus votos de casamento, e não depende de sentimentos, um dia você está bem, um dia está mal, não depende nada disso, não, eu estou firme na rocha, e isso traz um alicerce para casa, que é imbatível, e traz felicidade no casamento também. É um subproduto maravilhoso também. Então, o terceiro ponto, que muitos pais não entendem, que não adianta só amar, você precisa demonstrar o amor. Tem muitos pais que amam mesmo. É difícil ter pai que não ama, é difícil mesmo achar um pai que não ama. Mas é muito fácil achar filhos que não sabem que o pai o ama, tanto que deveria saber, né? Então, não basta amar o filho, você precisa demonstrar isso, isso precisa ser comunicado, tá? Isso precisa ser comunicado. E sabe qual a comunicação melhor de amor? É comunicação. É tipo, eu dou tempo para meu filho, tirando do trabalho, tirando do ministério, tirando de lazer, tirando de jogo de bola, tirando de qualquer coisa. Eu dou atenção, dou o melhor do meu tempo, sento com ele, converso com ele, e ele sabe que eu estou prestando atenção, e estou dando atenção para ele, e ele sabe que o que ele está falando comigo, eu vou lembrar, e vou retomar em outras conversas. Ele sabe que ele está depositando em mim coisas de confiança e que estão guardadas e que estou dando valor, e ele sabe que esse valor é permanente. Como eu disse, meu pai era bravo, era nervoso, disciplinava, mas ele amava seus filhos para valer. Tinha 6 e ele dava atenção para cada um deles, atenção pessoal, e nós sabíamos do amor que ele tinha por nós, nós sabíamos. Nós tínhamos pavor de causar sofrimento para ele, por causa do amor que ele tinha por nós, entendeu?
Então, o amor é um negócio que precisa ser comunicado. E a melhor forma de comunicar é dando tempo de qualidade. Não é só presente. Presente é bom, mas presente vira comercial, não é tanto isso. O que é mais importante do que presente é o filho saber que você participa da vida dele, que você exige participar da vida dele, das tristezas, das alegrias, das coisas boas, das coisas ruins, e que onde ele está, o pai não está fisicamente, mas está querendo saber e vai querer saber e está atrás e está sabendo do que está acontecendo, tá? Então, esse é a demonstração de amor mais eficaz. E a prioridade, né? De você se negar a dar prioridade ao trabalho, prioridade ao ministério, prioridade a outras coisas. Você dá prioridade para os seus filhos. Dar tempo de qualidade para os seus filhos mesmo. E agora nós vamos para o ponto número 4. E são 5 ao todo, então estamos caminhando. Mas esse ponto aqui é grave. E como diz o pregador em Eclesiastes, depois de observar muito debaixo do sol, todas as coisas que as pessoas fazem, a maneira que eles criam os filhos, eu cheguei à conclusão que uma das maiores pragas da nossa época é o pai deixar o filho pensar que ele merece tudo o que ele recebe. Ele tem sentimento de vítima. Se você não der para ele, você deu para meu irmão, por que não deu para mim? Gente, meu pai nunca nos deixou ter esse pensamento. Ele sempre falou: vai para a padaria comprar pão. Custava R$3. Ele tinha dado 5. Ele queria os R$2 de volta. Cadê os 2? Tinha esse negócio. É 10 centavos, 20 centavos. Cadê os 10 centavos, 20 centavos? Justiça, quando é questão de criar filhos, tem que ser justiça. E você não nasce merecendo nada. Você nasce ganhando de graça, porque você é filho. Mas você deve ser grato por cada coisa que você ganha. Você não é digno de nada. Você ganha porque o seu pai é bom e porque o seu pai te ama. E olha, meus filhos, eu criei assim, do mesmo jeito, cobrando, não dando levianamente nada, e são gratos até o dia de hoje. Se eu der uma coisa qualquer, eles são gratos. Obrigado. Aquela gratidão, aquela coisa maravilhosa. E eu vejo filhos que os pais estão dando tudo e estão magoados, feridos, precisando de cura interior, porque meu pai deu para o outro e não deu para mim. Você está criando uma pessoa infeliz e que vai infernizar a vida dos cônjuges e vai infernizar todo mundo, porque ela se acha vítima, ela se acha digno de qualquer coisa que os... Que é isso? Você acha que está amando seu filho fazendo isso? Você está criando uma infelicidade eterna, uma mágoa permanente. Você está criando um filho desequilibrado emocionalmente. E agora eu estou vendo aqui pelos seus rostos quem está criando filho assim. Estou vendo agora, está assim nítido o seu rosto assim, ó. Só não vou falar aqui, tá? Porque eu sou educado, né? Mas tem gente criando filho desse jeito. Muda de jeito logo, porque você está criando uma fera. E uma pessoa que vai ser mal sucedida na vida, não vai dar certo. E olha, estou falando de pais cristãos. Dão tudo para os filhos e os filhos magoados com eles. Você já pensou? Filhos, adolescentes, que adolescente, vamos concordar que ele ainda não chegou a uma certa maturidade, então ele é um bicho difícil de mexer com ele. Deixa o pai sentar lá no fundo da Kombi, fundo da van, e eles vão lá na frente, como se fosse dono do mundo. Você já pensou? Isso é jeito de criar filho? Vai para trás. Eu te criei, eu sou seu pai. Você sofre igual eu, quando eu sofri quando eu era jovem também. Tá? Sabe que se você fizer isso, o filho quando cresce, grato. Filho que dá honra a seu pai e sua mãe. É isso que eu estou falando. Era nós com o nosso pai e nossos filhos conosco. Isso é verdade. E eu canso de ver irmãos sofrendo com filhos porque criaram errado. Criaram com expectativa errada. Criaram assim o filho como tendo direito de tudo. Gente, o filho que levanta e deixa a cama sem arrumar,
Que coisa errada, é a mãe que vai arrumar? Não, você vai arrumar, você tem idade, vai arrumar sua cama, vai arrumar seu quarto. Os meus netos com 5 anos de idade já fuma tudo, já faz tudo. Então se algum dia alguém arrumar para ele, ele vai falar assim, que é isso? Muito obrigado, era a minha tarefa, eu devia fazer, mas você está fazendo para mim, entendeu? É outra atitude, e é o caminho da felicidade. Isso é o caminho da felicidade. Eu sou testemunha disso, porque eu sofri muito como jovem. Se quiser, pode falar o que quiser. Falar comigo alguma hora tal, eu posso explicar. Assim, que eu cresci em Goiás, eu cresci na lavoura, eu cresci sem energia elétrica, sem água corrente, tomava banho com balde de água fria, voltando na chuva de bicicleta, 2 quilômetros no escuro, e tudo quanto é tipo de coisa, e me fez bem, porque agora eu tenho dó das pessoas, eu sei que elas sofrem, agora eu sei que nada é de graça, agora eu sei, eu posso ser feliz com qualquer coisa, se me dá, maravilha, mas se perder também, eu sei, eu sobrevivi, não tem problema, posso vender alface na rua, posso fazer qualquer coisa, não tem nada abaixo de minha honra, eu posso fazer qualquer coisa. E se você criar seus filhos dessa forma, você está criando cidadãos honrados, gratos, pessoas trabalhadoras e pessoas que vão ser felizes, eles vão ser felizes. Mas se você cria filho tendo tudo e achando que isso é amor, isso não é amor. Olha ao redor, conversa com pessoas que estão criando filhos desse outro jeito, e você vai perceber o tanto que eles têm mágoa, o tanto que eles têm problema. Outra coisa que meu pai falava, ele tinha 6 filhos. Ele falou assim, eu nunca vou tratar todos iguais, comprar o mesmo presente para cada um deles. De jeito nenhum, vocês são diferentes, como é que eu vou dar a mesma coisa para todo mundo? Vocês são diferentes, vocês têm que confiar que meu amor é igual, mas minha maneira de tratar é diferente. E realmente, nós crescemos, às vezes ele dando uma casa para um filho e nada para os outros. Mas chegou a hora do outro, ele amava do mesmo jeito, entendeu? Então assim, não tinha esse negócio de igualar os filhos, não. Confia no meu amor é igual, mas a maneira de tratar é diferente, porque vocês são diferentes. Vocês são diferentes, e tem hora que tem necessidade de uma coisa, tem hora que tem necessidade de outra coisa, e não tem esse negócio, aqui não é votação, aqui não é todo mundo igual, aqui é todo mundo criado por Deus diferente, e então eu como pai vou discernir a sua necessidade, e vou servir naquilo que eu vejo que você precisa, e você precisa confiar na minha justiça, e em mim, e isso funcionou para todos nós, a gente não tem mágoa nenhuma sobre essas coisas, nenhum dos meus irmãos, nenhum. Então assim, eu acho que esse ponto para vocês é o mais difícil, não é verdade? Faz assim, é verdade, né? Então vamos para o 5º ponto. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, esse ponto é mais delicado do que todos os outros, tá? Porque eu vou falar sobre capitalismo e comunismo. Eu vou falar sobre a direita e sobre a esquerda. E eu vou meter lenha na esquerda. Esse negócio de conversão à esquerda, não, é conversão à direita. Marião diz que tem conversão à esquerda também, mas eu nunca vi, né? Então é sempre conversão à direita. Mas tem gente, agora eu quero que você entenda o seguinte, esse não é assunto da igreja, tá? Isso não é assunto da igreja, polarizou demais na eleição passada, e criou inimigos dentro da igreja, dentro da família, e muitas coisas, isso não é assunto de igreja. Em assunto de igreja eu não vou tratar disso, de jeito nenhum. Nós vamos tratar de unidade, nós vamos tratar de que nós somos da mesma família, e você pode ter irmãos carnais ou espirituais, que acreditam totalmente diferente que você, e você não vai deixar de amá-los e servi-los e ser um só corpo e uma só igreja, certo? Então assim, entenda o que eu estou falando nesse sentido, não é nesse sentido da igreja, não é nesse sentido de nós amarmos uns aos outros, não é no sentido de nós darmos a vida uns pelos outros. Você elegeu alguém da direita, da esquerda, então tem raiva de você. Não tem nada a ver com isso, isso não afeta a nossa união, não afeta nosso amor. Nós somos de cima, nós não somos aqui da terra, certo? Nossa pátria é lá dos céus. Então nós não somos nem da direita nem da esquerda, certo? Então assim,
Nossa pátria é dos céus, nós falamos com Deus que manda em todo o Supremo Tribunal, porque Ele é o Supremo Tribunal, certo? Então, lembra que quando eu estou falando isso, eu estou falando sobre pais criando filhos. Então, não é tema da igreja, mas é tema da família e devia ser tema da escola. Mas, infelizmente, os meninos são criados numa família que crê de uma determinada forma, vão para a faculdade e são transformados em 4 anos em uma coisa totalmente diferente do que foram criados em casa. Isso não devia acontecer. Você quer mudar o mundo? Então inculca dos seus filhos valores de Deus na política. Inculca neles, nos seus filhos, as verdades que estão sendo enganados pela fake news por aí. Gente, eu conheço a esquerda. Eu não conheço levianamente. Eu conheço de ler a vida do Lenin, do Stalin, do Fidel Castro. Eu conheço a fundo pessoas que estiveram lá 12 anos nas cadeias, ganhou o prêmio Nobel, Solzhenitsyn. Eu leio. Gostam de ladrão, gostam de mentira, falam que é democrático, não tem nada democrático. Não estou falando do Brasil não, eu estou falando da Rússia, estou falando de Cuba, estou falando de Venezuela, estou falando de Coreia do Norte. República Democrática, lembra das 2 Alemanhas? República Democrática da Alemanha, nada democrático, é tudo mentira. É baseado na mentira, é baseado em inverdades. Se o homem fosse bom, tudo que eles vendem sobre socialismo, de ajudar os pobres e tudo, seria 1000 maravilhas, mas não é. O homem não é bom, nem o empresário e nem o político, muito menos o político. O empresário pelo menos produz, e o político não produz nada, só gasta, entendeu? Então assim, agora você vai mudar a cabeça de uma pessoa que foi criada desde pequena e passou por essa máquina de lavagem cerebral na faculdade, você vai mudar ela? Não muda. Mas seu filho e seus filhos, você pode mudar. É muito mais importante do que qual time que você vai torcer. Você vai deixar seu filho ser educado, ser formado a opinião dele por pessoas anticristãos? Você vai deixar? Entendeu? Nós não podemos deixar isso. Então, nós precisamos entender, o reino de Deus não é capitalismo, não é comunismo. O reino de Deus vem de cima, sabe? Mas tem alguns princípios que são invioláveis, que seja propriedade privada. Propriedade privada, sabe onde está? Nos 10 mandamentos, escrito em pedra. Deus nunca falou que os bens devem ser do Estado. Ele falou que os bens devem ser da pessoa que trabalha. Não furtarás, não cobiçarás. Está nos 10 mandamentos da lei de Deus, da natureza de Deus. Você acha que funciona um lugar onde tudo é de todos? Não funciona. Agora Jesus vem e fala: cuida dos pobres, seja generoso, não coma só o seu, não desperdice, ajuda as pessoas que têm necessidade. Sim, mas ninguém toma de você, você dá, porque você recebeu o Espírito Santo, que faz você dar mais do que qualquer governo pode dar. Você entende o que eu estou falando? Nós fomos criados dessa forma. Nós fomos criados para pensar, dar o dízimo? Não, tem que dar muito mais do que o dízimo. O dízimo é a lei. Nós temos que garantir que nós estamos dando muito mais do que 10% da nossa renda. Nós temos que preocupar com os pobres, os necessitados. Nós temos que chorar por eles, nós temos que ajudar eles. Mas não é o governo, é nós. É nós que temos que fazer isso, com as nossas coisas, entendeu? Então, hoje a sociedade embruteceu. A sociedade não tem paciência de ler livros. Eles só leem coisas de tipo, sei lá quantos caracteres, né, que era do Twitter agora, do X, né, 140. O pessoal só é superficial. E sabe o que está por trás? A formação dessas pessoas mal intencionadas, entendeu? Eles estão acreditando no discurso. Hoje fiquei sabendo que a Unesco, representante da Unesco, proteção da cultura, protetora da cultura, foi para a China falar com Xi Jinping, elogiando ele pelo cuidado da cultura, quando 3 milhões de muçulmanos estão sendo dizimados, 1.200 campos de concentração.
Tratores acabando com todas as mesquitas, colocando banheiros públicos em cima dos locais. E dizem que ele está abençoando a cultura, respeitando a cultura de outros povos. Como pode? Nações Unidas, Unesco, é tudo mentira, é tudo conversa fiada. Nós temos que ensinar nossos filhos para não serem contaminados por essas ideologias que estão saindo por aí. E se você não tem condição de fazer isso, procure alguém que tem, sabe? Porque tem pessoas que têm. Tem pessoas que leem mesmo, sabe? Um livro que o Jamel leu, está indicando, nós estamos comprando e vamos divulgar para valer, O Evangelho e as Chaves de Casa. Sabe quem escreveu esse livro? Uma antiga lésbica que foi ganhado para o Evangelho porque alguém teve essa ideia de não aprovação, mas de acolhimento, sabe? De acolhimento. Então, ela está falando sobre verdades, a hospitalidade radical, sobre dar a vida pelas pessoas, sobre aquilo que Jesus ensinou. É possível, mas é muito difícil mudar a cabeça das pessoas que foram doutrinadas desde pequeno, sabe? Mas nós precisamos começar pelo menos com nossos filhos. Nós precisamos pelo menos não deixar que outras pessoas catequizem nossos filhos, indoutrinem nossos filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Nós precisamos. Teve um irmão aqui da nossa congregação que está muito indignado sobre isso, está muito fervoroso sobre isso, e falando comigo sobre isso, eu falei assim: irmão, na igreja não é assunto da igreja, porque isso causou divisão, e divisão é um pecado, e nós precisamos evitar isso. Não é assunto da igreja, mas é assunto dos pais com seus filhos, é assunto da escola, é assunto para a nova geração. Isso sim, nós precisamos começar a dar livros, a ensinar, a falar de fatos, porque a mídia não fala. A mídia não fala. Eles falam politicamente correto, não falam de pessoas que estão suicidando por causa de mudança de sexo, que está acontecendo nesses dias. Menino de 13 anos, fiquei sabendo, suicidou. Não estão falando quando dá ruim, ninguém fala nada, mas está acontecendo. Está acontecendo. Então assim, a gente precisa ser a favor da verdade. A Bíblia diz que vai chegar dias que a verdade anda tropeçando pelas ruas, não entra. A verdade não entra, e na mídia ele não entra mesmo, mas tem alguns lugares que você consegue saber os fatos. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a procurar os fatos. Nós precisamos vacinar nossos filhos para que eles possam ir para a faculdade e não ser afetados. E a gente tem testemunho de muitos jovens nossos que vão para a faculdade e não são afetados. É só vacinar. Sabe qual é o melhor jeito de vacinar seus filhos? Pergunte, não age com arrogância na sala de aula, mas pergunte. Faça perguntas inteligentes. Sócrates, o cara mais inteligente da história, começou toda a história de filosofia. Qual era o método dele? Perguntar. Porque quando você pergunta a pessoa que tem muita certeza, e ele sai coçando a cabeça e fala assim: qual a resposta a essa pergunta? Você já conseguiu. O cara fazer. Essa lésbica que eu falei que escreveu o livro, sabe por que ela foi para a casa desses pastores? Que ela odiava a Bíblia, odiava cristãos e odiava tudo. E lá na comunidade dela, do LGBT, eles tinham amor, tinham comunhão, assim, aquela comunhão de amizade, aquela coisa toda, que não achava na igreja, entendeu? E por que ela foi lá? Porque ela era uma raridade hoje, uma acadêmica que disse o seguinte: eu não posso criticar uma coisa que eu não conheço. Eu nunca li a Bíblia, eu nunca conversei com esse pessoal, eu preciso saber, eu não posso criticar uma coisa que eu não conheço, não sei, mas eu vou criticar, e eu vou lá, e vou ler, e vou mostrar que esse livro antigo é misógino, é cheio de ódio e tal. Só que quando ela estava na caminhonete na frente da casa, esperando para entrar pela primeira vez, e como é que ela escolheu esse casal? Ela publicou um artigo na internet sobre os guardadores de promessas, aquele movimento de homens nos Estados Unidos, para formar homens que guardam promessas, que são fiéis, e ela escreveu um artigo contra eles para valer. Aí teve aquele monte, aquela enxurrada de cristão do contra, metendo lenha nela, acabando com ela, e teve uma carta desse pastor, contradizendo ela, mas com amor, com respeito. Eu falei assim: esse aí eu posso conversar com ele. Ele não concorda comigo, mas eu posso conversar com ele. Mas ela ficou na caminhonete e falou assim: eu vou ser ameaçada
minhas convicções, será que eu estou pronta? E de fato, ela foi ameaçada num processo longo e foi totalmente transformada. Hoje é casada há 17 anos, tem filhos e está ganhando muitas outras pessoas para Jesus, né? Então, essa honestidade com a verdade de você falar assim: eu não tenho medo de defender a verdade, mas eu quero descobrir a verdade. Eu não vou engolir tudo que todo mundo está falando aí e começar a repetir. As pessoas leem coisas, sabe? A Bíblia diz que eles vão falar mal de nós. Sabe o que eles falavam dos primeiros cristãos? Que eles sacrificavam nenês e comiam os nenês na reunião da ceia. Eles falavam isso. E aí todo mundo assim: imagina, esse pessoal mal tem que ser comido pelos leões lá no Coliseu, tem que ser acabado mesmo. Então, acreditavam mentira, aquilo é tudo mentira. Os cristãos, segundo o testemunho deles mesmos, eram o que mais cuidavam dos pobres, eram o que mais doava seu tempo, era o que mais ajudava os doentes. Os cristãos eram do testemunho de outros não cristãos. Naquela época, eles já eram assim. Mas as pessoas engoliam a narrativa e não queriam saber a verdade. E hoje vai acontecer de novo, tá? Porque as pessoas não estão atrás da verdade. Estão atrás de narrativas, de torcidas, e não querem descobrir a verdade. Então, se você vê uma pessoa que quer saber a verdade, mesmo que ela pense totalmente contrário a você, recebe ela, acolhe ela, respeite ela, porque a pessoa que quer a verdade, um dia ela vai achar. Um dia ela vai achar. Entendeu? E isso, agora, nossos filhos, eles precisam ser... Meu pai nos criou assim, com a Bíblia em uma mão e o jornal na outra mão, entendeu? As notícias atuais, todas a gente acompanhou, todas. Porque a história, geografia, acontecimentos atuais, é tudo bíblico, é tudo bíblico. Os povos são citados na Bíblia, as nações que vão contra Jerusalém no fim estão na Bíblia, existem hoje, certo? Então, não podemos nos dar ao luxo de enfiar a cara na areia e não saber do que está acontecendo no mundo. E nós não podemos deixar nossos filhos sem tomar posição clara, entendeu? Clara, nós temos que tomar posição clara. Então isso não é assunto da igreja, é assunto da família e devia ser assunto da academia, né? Na academia eles deviam estar ensinando as pessoas a procurar a verdade, né? E não puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Mas eles não mencionam pessoas formadas em história na Unicamp, nunca ouviram o nome de Solzhenitsyn, formado em história na Unicamp. A Unicamp é uma faculdade muito boa, não é? Solzhenitsyn, sabe quem foi? Ele ganhou o prêmio Nobel, ele enfrentou todo o sistema comunista sozinho, ganhou o prêmio Nobel de literatura, e nem citar o nome dele, mesmo para falar mal dele, pelo menos cita o nome dele. O cara venceu um império do mal com a caneta, sabe? Passando manuscritos por escondido pelas coisas. Ele conseguiu mexer, abalar toda a estrutura, ganhou o prêmio Nobel. Não deviam falar? Por que eles não falam no cara? Foi preso 12 anos, ele era comunista convicto, ele era parte do exército, ele era sargento, e ele viu coisas lá, mas ele mesmo na cadeia, ele estava honrando eles, ele estava dizendo: não, estão certos, estão certos, estão certos. Aí até que mudou uma chave, começou a ver: não está certo não. E eu posso contar para você 1000 casos, 1000 casos. Tinha um cara nos Estados Unidos, muitos deles são judeus mesmo, né, que são bem liberais os judeus, e ele era da esquerda até o último grau. Quando ele viu que mataram a contadora do partido, que era amiga dele, porque a contadora ia denunciar a corrupção que estava tendo, e descobriu que eles mataram ela, ele virou totalmente, falou assim: é tudo mentira, não é verdade. Então assim, existem N testemunhos. Se você for atrás da verdade, procura a verdade sobre essas coisas. Mas ninguém hoje tem paciência, ninguém hoje quer ouvir, ninguém hoje quer estudar nada disso. Cuidado, porque seu filho pode se tornar, ser educado, ser discipulado, ser indoctrinado para virar uma pessoa que segue narrativas e não segue a verdade, e não persegue a verdade. Então, esse é o último ponto, quinto ponto. E termino minha palestra aqui. Vamos orar?
Senhor, nós pedimos que essas palavras não fiquem apenas na mente, mas que possam alcançar o coração. E que de alguma forma pessoas sejam mudadas em suas atitudes, em seus hábitos. Que não seja mais uma palavra que vem e vai e tudo continua igual, Senhor, mas que coisas possam mudar na prática. Deus, eu peço que o Senhor surpreenda casais aqui, dá um susto neles, para que eles mudem de atitude, mudem de maneira de agir, e que enquanto há tempo, haja disciplina e haja hábitos que vão criar filhos que vão fazer diferença no mundo, Senhor. Que o Senhor realmente nos ajude a não ser apenas ouvintes, mas ser praticantes, ser pessoas que agem em cima daquilo que nós ouvimos e que seguimos a verdade, e que pagamos o preço pela verdade, e que nossos filhos vejam isso e também sigam o nosso caminho e vão além de nós também, e que o Senhor levante uma geração que seja uma minoria criativa, que vai afetar o mundo, que vai ser luz do mundo, luz nas trevas. Em nome de Jesus, amém.